Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos do verso 17 até o verso 34. Palavras do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 17 até o verso 34. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém? Vocês notam que o apóstolo Paulo prefere a reunião presencial, não é? Ele diz: as outras coisas, quando eu for aí, então eu vou conversar com vocês. De fato, nada substitui. Ele escreve uma carta, mas é porque ele no momento não podia estar em Corinto. Mas a expectativa dele é que ele vai até a igreja e lá vai sentar com os irmãos e conversar sobre esses assuntos. De fato, nada substitui a comunhão dos santos, estarmos juntos uns com os outros. Oremos. Que privilégio para nós podermos outra vez nos encontrar, Senhor, nesse local separado para esse fim, para esse propósito. Nós pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos para vermos as riquezas da Tua lei, à medida que prosseguimos na compreensão do que o Teu servo inspirado escreveu aqui. Traz lições preciosas para nós e prepara o nosso coração para participarmos do pão e do cálice, conforme o Teu Filho nos ensinou. Em nome dele oramos. Amém. Irmãos, sem dúvida é para nós um grande privilégio podermos nos reunir e celebrar a ceia do Senhor depois de 3 meses de abstinência desse meio de graça que Deus estabeleceu. Nós temos apenas 2 ordenanças na igreja cristã, que é a ceia do Senhor e o batismo, ou 2 sacramentos, se queremos usar a terminologia mais reformada. E durante 3 meses nós ficamos privados desse que é o sacramento pelo qual o Senhor Jesus se faz presente entre nós e nos alimenta de si mesmo, espiritualmente. Portanto, é um motivo de muita alegria para nós, o momento que nós estamos vivendo agora. Apesar de algumas divergências que as igrejas reformadas têm a respeito do real significado da presença de Cristo na ceia,
todos eles, todas as igrejas oriundas da Reforma, concordam que a ceia é sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus, que Ele está presente aqui de alguma maneira e que os que participam da maneira correta certamente são abençoados. Houve alguma divergência na Reforma Protestante com relação à natureza da presença de Cristo nos elementos, mas essas divergências não obliteraram o consenso dos reformadores de que o Senhor Jesus está presente entre nós, quando nós, em nome dele, nos reunimos para partir o pão e beber o cálice. O texto que nós acabamos de ler é um dos 4 textos do Novo Testamento que falam a respeito da ceia do Senhor e como ela deve ser celebrada. 3 deles estão nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não menciona. E o 4º é na primeira carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo recupera toda essa tradição, todo esse ensino, para resolver um problema grave que estava acontecendo na igreja de Corinto. Vocês notaram que termos fortes o apóstolo Paulo usa aqui, a ponto de dizer: isso que vocês estão fazendo aí não é a ceia do Senhor, não. Então, dada a gravidade da situação, Paulo repete aquilo que os 3 evangelhos dizem, com o objetivo de orientar a igreja de Corinto. No texto que nós lemos, temos 3 partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo descreve o problema que ele teve conhecimento. Ele não estava em Corinto, mas ele foi informado do que estava havendo. E aí nós vamos do verso 17 até o verso 22, para entender qual era o problema. Depois, Paulo estabelece um princípio teológico para resolver o problema, e o princípio é esse: Cristo está presente de forma real no pão e no cálice. Isso aí nós vamos do verso 17 até o verso 22. E depois o apóstolo Paulo traz orientações para a igreja, orientações práticas de como eles deveriam celebrar a ceia, baseadas nesse princípio de que Cristo está presente realmente no pão e no cálice. Primeiro ele faz então orientações práticas sobre como devemos celebrar a ceia, que vai do verso 27 até o verso 32, e depois de 33 ao final, 33 e 34, há 2 orientações sobre como participar da festa do ágape, que eu vou explicar em seguida. Para que nós entendamos essa passagem corretamente, é preciso que nós nos lembremos de uma prática que havia na igreja do século I, na verdade vai até mais adiante, de realizar o que eles chamavam de a festa da fraternidade, ou ágapes. Uma vez por semana, mais que certamente no domingo, os cristãos de uma cidade, eles se reuniam num local onde cada família trazia alimentos de casa que seriam consumidos por todos numa refeição comunitária, que era chamada festa do ágape, ou festa da fraternidade, ou do ágape, do amor. E era um momento muito esperado pelas famílias pobres da igreja, porque provavelmente seria a única vez durante a semana em que eles teriam uma refeição decente. Quem era rico trazia aquela comida farta, abundante, variada, e os pobrezinhos levavam a sua marmita, né, para poder, de alguma forma, contribuir, mas eles tinham mais a expectativa de receber do que propriamente dar, até porque eles não tinham muita coisa para dar. E essa festa, ela começava com o partir do pão. Eles estavam juntos no mesmo lugar, eles partiam pão em memória de Cristo. E aí eles comiam juntos. E no final, depois de terem ceado, é que eles então tomavam o cálice. E aí celebravam no cálice o sangue de Cristo derramado na nova aliança. Quer dizer, entre o tomar o pão e beber o cálice, havia uma refeição no meio. Como a gente não faz mais essa refeição, então a gente comprimiu num evento só, não é, num momento só. A gente toma o pão e o cálice sem nada no meio. Mas na igreja apostólica tinha uma refeição, que era chamada exatamente o ágape, ou a festa do amor, que era muito esperada pelos cristãos, particularmente aqueles que passavam necessidade e que precisavam comer alguma coisa, não esperavam aquele momento. Então, esse costume, ele era espalhado por todo o império. Nós temos referência à igreja de Jerusalém, que os irmãos se reuniam semanalmente para partir o pão.
exatamente a referência a celebrar a ceia do Senhor no meio dessa refeição. Judas faz referência aos ágapes que haviam nas igrejas a que ele escreve, está logo no início do livro de Judas. E Pedro também faz referência, na sua segunda carta, às festas de amor, onde, infelizmente, alguns falsos profetas já haviam se infiltrado. Era uma prática generalizada. E também era assim que a ceia era celebrada em Corinto. Só que em Corinto estava havendo uma série de problemas. Paulo diz aí no verso 17, nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Ele está se referindo a essas festas, essas reuniões que aconteciam no domingo, quando eles cultuavam a Deus, celebravam a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Paulo está dizendo aqui, essas reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Vocês se reúnem para pior e não para melhor. Já pensou que situação o apóstolo Paulo tem que dizer para a igreja, essas reuniões de vocês é mais para o mal do que para o bem? Então a coisa devia ser de fato grave lá na igreja de Corinto. A razão, ele diz aí do verso 18 e 19, eu estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, eles tinham suas casas, né? Mas aqui eles se reúnem na igreja, que não são reuniões nas casas que as famílias faziam. Mas isso aqui é quando todos os cristãos se reuniam no mesmo lugar, que Paulo chama de igreja. Quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Paulo está sendo bondoso, né? Ele não está generalizando. Ele disse, eu acredito que não é a igreja toda, deve ser em parte. Então, tem divisões no meio de vocês. Por que divisões? Nós podemos imaginar alguns motivos. No início da carta, Paulo fala que a igreja estava dividida entre aqueles que eram de Paulo, os que eram de Pedro, os que eram de Apolo e os que eram de Cristo. Tinha 4 partidos dentro da igreja. Provavelmente, quando eles se reuniam, a briga começava. O melhor pregador é Paulo. Não, o melhor pregador é Pedro. Não, o melhor pregador é Apolo. Eu gosto mesmo é do pastoreio de Paulo. E aí o quarto grupo dizia, vocês são muito carnais, nós somos de Cristo, nós não somos de homem nenhum. Era o pior partido, era isso aí, não é? Que achava que era o mais espiritual de todo mundo. Ou então havia discussões entre judeus e gentios, porque na igreja de Corinto havia gente dessas duas categorias, e eles discutiam muito sobre comida. Os judeus só comiam aquela comida determinada pela lei de Moisés, e os gentios comiam qualquer tipo de coisa. Então, poderia ser que na hora que se juntavam, cada um trazendo a sua comidinha, um gentio desavisado trazia a galinha cabidela, né? Galinha com sangue. Aí os irmãos judeus, mas rapaz, você não sabe que a gente não come isso? Por que você trouxe isso aqui? E aí a briga começava, né? Ou porque nós lemos também, a igreja discutia muito sobre dons espirituais. Tinha aqueles irmãos que se consideravam espirituais porque falavam em línguas, porque profetizavam e desprezavam aqueles que não tinham esses dons. Então havia muita arrogância, havia esse tipo de coisa ali. E Paulo diz, isso não é ambiente para vocês celebrarem a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor expressa a nossa unidade, que nós somos irmãos, nós vamos comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice. Então, isso que vocês estão se reunindo não é para melhor, mas para pior. Essa reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem por conta das divisões, desse espírito faccioso que impera aí no meio de vocês. Além disso, Paulo diz aqui no verso 21, ele diz no verso 21, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A ceia aqui é a refeição, não é? Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. É claro que está se referindo à refeição, porque ninguém ia ficar com fome porque deixou de comer um pedaço de pão, ou ninguém ia ficar embriagado porque bebeu um cálice de vinho, não é? Então está se referindo aqui à refeição. O que é que acontecia? Eles se juntavam e alguns nem esperavam os outros chegar. Já desembrulhava o farnel, né, a marmita, e começava a comer. Quando os pobrezinhos chegavam atrasados para comer, não tinha mais comida, acabou, né? Gente glutonaria, gente que não sabe esperar, que não tem domínio próprio, começava a beber, e o resultado era que gente ficava com fome, não é? Eles não esperavam uns pelos outros, resultado, gente que passava necessidade. E aí Paulo no verso 22
repreende, veja que repreensão, né? Que Paulo passa na cara mesmo, no verso 22. Será que vocês não têm casa onde vocês podem comer e beber? Será que vocês têm comida, mas aí o que é que vocês fazem? Vocês não comem durante a semana e esperam no domingo para você comer a comida dos outros, né? Para economizar um pouquinho em casa. Comida e bebida vocês comem em casa. Vocês não estão percebendo que essa comida e essa bebida na igreja, ela é simbólica, ela é espiritual. É um momento de confraternização, porque comer e beber, se for só comer e beber, vocês têm casa para fazer isso. Fiquem em casa, é melhor. Mas na igreja nós nos reunimos para uma festa de fraternidade, de comunhão, de união, que expressa aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Vocês menosprezam a igreja de Deus, ele continua no verso 22, e envergonham os que nada têm, especialmente os ricos, né, que chegavam, tinham muita comida e já começavam comendo e deixando os pobrezinhos com fome. Vocês envergonham os que nada têm. O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Quando Paulo tinha motivos para elogiar as igrejas às quais ele escrevia, ele elogiava. Paulo reconhecia quando o bem estava sendo feito, quando o certo estava sendo seguido. Mas também quando o erro era claro, o apóstolo Paulo não passava pano. Ele não fazia vista grossa. Ele diz com clareza à igreja: eu não tenho nenhum elogio para vocês a respeito do culto de vocês. E muito menos na celebração da ceia do Senhor. Porque isso que vocês estão fazendo, está fazendo muito mais mal do que bem. Porque essas divisões que tem entre vocês, essa falta de domínio próprio, esse desprezo que vocês têm para com os irmãos pobres, isso tudo quebra o significado da própria reunião. Ela tem como objetivo mostrar que somos um, estamos unidos no mesmo espírito, mas agora vocês quebram tudo isso. Do verso 23 em diante, o apóstolo Paulo coloca um princípio, ele lembra aos coríntios o que é a ceia, para que eles vejam que aquela atitude deles é incompatível com a natureza da ceia do Senhor. Ele diz aqui a partir do verso 23, o ponto que ele vai colocar aqui com o objetivo de corrigir a atitude da igreja, é que Cristo está presente na ceia de forma real e espiritual. E eles precisavam lembrar disso. Aquilo que Paulo vai ensinar, ele deixa claro aqui, não é alguma coisa que ele inventou, mas é alguma coisa que ele recebeu do próprio Senhor, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Quando Paulo esteve em Corinto pregando o Evangelho, ele não somente ensinou, ele não somente pregou a Cristo crucificado, batizou os convertidos, não. Ele também celebrou a ceia com os coríntios. E ele ensinou aos coríntios o que a ceia representava. E Paulo não inventou. Quando Paulo se converte, já a igreja cristã estava em andamento. Paulo aprendeu com os demais cristãos antes dele, ou recebeu através de revelação direta, porque ele diz que recebeu do Senhor, isso que ele ensinou na igreja de Corinto. Ele está dizendo isso com o propósito de deixar claro a fonte de autoridade ou a base pela qual ele está dando essas orientações. Não é alguma coisa que ele inventou, mas alguma coisa que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus quem instituiu a ceia. Essas palavras que Paulo vai dizer aqui são palavras do próprio Cristo. Ele não inventou isso. A ceia não é invenção da igreja, mas ela tem origem nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que remonta, inclusive, ao Antigo Testamento, a festa da Páscoa. Então, é uma prática muito antiga, é uma prática consagrada, instituída por Deus, não é alguma coisa que as igrejas inventaram, mas alguma coisa que elas receberam da parte do Senhor, como mandamento do Senhor, e que deve ser cumprida. Por isso, uma vez que tem origem no próprio Cristo, Paulo recebeu do Senhor, era necessário que eles celebrassem a ceia com toda a reverência, respeito e temor da parte de Deus. E o que é que Paulo recebeu e o que é que ele ensinou? Ele começa a dizer aí a partir do verso 23. Primeiro, que o pão que era
partido durante a ceia e distribuído entre eles no início da refeição, ele era de fato o corpo de Cristo. Era de fato o corpo de Cristo. Verso 23, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Na noite em que Jesus foi traído, conforme os 3 relatos do Evangelho, ele estava reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Era a semana da Páscoa, lá em Jerusalém. Ele estava no cenáculo, num local que havia sido preparado para ele e para os seus discípulos. Então, ele, no início da ceia da Páscoa, Jesus pegou um pão, que era um pão ázimo, um pão sem fermento, preparado especialmente para aquele fim. Ele parte aquele pão e dá aos seus discípulos. E ele diz: isso é o meu corpo. Essas palavrinhas têm provocado uma grande polêmica entre os estudiosos, não é? Em que sentido? Não é? A Igreja Católica seguiu o sentido literal. Então, isso é o corpo de Cristo, e eles desenvolveram a doutrina da transubstanciação, que dizem que na hora que o padre diz estas palavras, isto é o meu corpo, a hóstia se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo. Há uma mudança nos elementos, há uma mudança essencial no pão. Ele se torna o corpo de Cristo com sangue, carne, nervos, ossos, pele, cabelo. Cristo está fisicamente presente ali. Fisicamente presente ali. Por isso, algumas orientações para que não se mastigue a hóstia, né, mas que ela seja colada no céu da boca para que possa dissolver, para não mastigar. E também a ideia de que Cristo ali está outra vez, se ele está presente fisicamente, ele está outra vez se oferecendo. É por isso que é chamado o santo sacrifício da missa, porque Cristo está outra vez se oferecendo em sacrifício ali. Está outra vez se oferecendo em sacrifício ali. Os reformadores rejeitaram por completo essa interpretação. Eles disseram que não há mudança, é óbvio que não muda o pão no corpo de Cristo, porque significaria que Cristo estaria repetindo o seu sacrifício, quando a Bíblia diz claramente que ele morreu de uma vez por todas, ele morreu uma única vez pelos pecados. Mas aí então a pergunta, em que sentido isto é o corpo de Cristo? Lutero queria uma posição intermediária. Ele dizia que, de fato, Cristo estava presente fisicamente, mas o pão e o vinho não mudavam a sua substância, eles não eram alterados. Contra ele se levantou Zwinglio, que foi para o contrário, e disse: Cristo não está presente em nenhum sentido na ceia, porque é em memória dele, isso é um memorial, ele está presente apenas na nossa lembrança, porque nós fazemos isso em memória dele. E aí Calvino entra na discussão depois. Calvino é segunda geração, né? Ele vem depois de Lutero e depois de Zwinglio. Calvino diz: não, Cristo está realmente presente, senão não faz sentido isso. A presença de Cristo é real, mas ela é espiritual. Cristo está presente realmente, isso é o corpo dele, mas isso tem que ser entendido no sentido espiritual. Ele está aqui entre nós, portanto, ao tomar o pão e beber o cálice, você está verdadeiramente se alimentando de Cristo, como ele disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem a vida eterna, se referindo à ceia do Senhor. Então, de fato, existe essa presença, ele está realmente e espiritualmente presente no pão. E quando nós o tomamos e partimos o pão e o comemos, nós estamos nos alimentando espiritualmente do pão da vida, do pão que desceu do céu, do Senhor Jesus Cristo, que alimenta a nossa alma, que fortalece a nossa fé e nos dá a sustância que nós precisamos. Os discípulos, Jesus diz, depois de dizer: isto é o meu corpo, ele diz que é dado por vós, já dizendo que aquilo que iria acontecer na cruz era resultado da entrega voluntária dele, do seu corpo aos seus discípulos. É o meu corpo que está sendo oferecido no lugar do corpo de vocês. É o corpo de vocês que deveria estar pendurado na cruz, por causa do pecado que vocês cometeram.
mas o meu corpo está sendo dado por vocês, ou seja, no lugar de vocês naquela cruz. É isso que o pão representa, o meu corpo partido, quebrado na cruz por amor de vocês. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Que é dado por vós. Vocês podem entender porque é que Paulo está indignado com a igreja de Corinto, dada a sublimidade do que a ceia representa. Não tinha ambiente espiritual para celebrarem a ceia do Senhor. Considerando que Cristo está presente de maneira real, espiritual na ceia do Senhor, que nós vamos nos alimentar dele. Os discípulos, então, ele diz no final do verso 24, deveriam fazer isso em memória de Cristo. Ou seja, a ceia gira em torno da pessoa de Cristo. A sua morte na cruz, a sua ressurreição. Nós lembramos de Cristo o tempo todo, mas ele determinou que esse sacramento ele fosse um memorial da sua morte e da sua ressurreição, a ser celebrado até que ele voltasse. Um memorial do seu sacrifício na cruz, partido pelos discípulos. No verso 25, nós lemos o seguinte: do mesmo modo, depois da ceia, a ceia aqui é a refeição, né? Depois que eles acabaram de comer, Jesus pegou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Em memória de mim. Jesus, depois da festa, na noite que ele foi traído, quando terminou o jantar da Páscoa, ele tomou o cálice e deu aos discípulos. E ele explicou o que é que aquele cálice representava. Nas palavras dele, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando ele fala cálice, ele não se refere ao cálice, mas àquilo que o cálice continha, que era o vinho, né? Chama-se metonímia. Você falar de uma coisa contida em termos da coisa que a contém. Então, não é o cálice, mas o vinho que o cálice continha. Então, esse vinho, ele é o meu sangue. Da mesma forma que o pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. E ele explica, da mesma forma que o pão é o corpo, o vinho é o sangue. Eu não vou explicar, porque eu já expliquei como é que isso funciona, né? E agora ele acrescenta, é o sangue da nova aliança. Jesus se refere ao fato de que Deus tinha ou tem uma aliança com o seu povo, uma aliança que foi firmada no Antigo Testamento debaixo da legislação mosaica, representada, simbolizada, consagrada pelos sacrifícios no templo, pelo ministério dos sacerdotes, pelos tipos e figuras que apontavam para a chegada do Messias. Tudo aquilo que na antiga aliança era apresentado de maneira simbólica, típica, figurativa, agora se cumpre quando Jesus dá o seu corpo e ele dá o seu sangue. Por isso, essa aliança, ela entra numa nova fase, não é que é uma aliança diferente, porque é a mesma aliança que une o Antigo e o Novo Testamento, apenas foi administrada de maneira diferente. A aliança agora, com a morte de Cristo e o cumprimento das profecias, e das instituições, e dos tipos e das figuras, do templo, do culto, dos sacerdotes, dos sacrifícios, ela entra nessa nova fase de simplicidade, de maior eficácia, de maior poder, porque aquilo que foi significado agora chegou. As sombras passaram, a luz veio, e o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está pronto para subir no altar do Calvário e ali dar o seu corpo e derramar o seu sangue pelo seu povo. Por isso que ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E os outros dois evangelistas acrescentam que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Por algum motivo, Paulo aqui não repetiu essa frase, mas ela faz parte do que está nos 3 evangelhos, não é? De que Cristo disse, esse é o sangue que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Para a remissão de pecados. Portanto, Cristo estava presente ali, não somente no pão, mas também no cálice, e os discípulos deveriam beber, final do verso 25, todas as vezes, façam isso, todas as vezes que beberem
em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, comam do pão e bebam do cálice em memória de mim. Não é à toa que Calvino era da opinião que a ceia deveria ser celebrada todo domingo. Todo domingo, quando os cristãos se juntassem, eles deveriam partir o pão e deveriam beber o cálice. Mas o consistório de Genebra, o diretório de Genebra não permitiu, né? E colocou uma vez por mês. Eu participei de igrejas na África do Sul e na Holanda, quando moramos lá, igrejas reformadas onde a ceia era celebrada 4 vezes ao ano. Então não há realmente uma determinação bíblica da frequência, mas com certeza, considerando a ceia o que ela é e o que ela simboliza, nós deveríamos realizá-la com maior frequência se pudéssemos, mas a prática que ficou estabelecida nas igrejas reformadas de fato é uma vez por mês, embora isso não seja alguma coisa exigida pela palavra de Deus. Tanto é que durante esse mês de julho nós estaremos celebrando a ceia todos os domingos, para poder atender a nossa igreja, para aqueles irmãos que gostariam de estar aqui, por exemplo, hoje, e não podem por conta das limitações que o governo nos impõe. A ceia, portanto, caminhando para o final, é o anúncio da morte de Cristo pelos nossos pecados, verso 26, todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É o momento em que participamos de maneira real e eficaz dos benefícios do corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque Ele está presente nos elementos. No capítulo 10, eu não vou ter tempo para entrar agora, mas no capítulo 10, o apóstolo Paulo já tinha começado a falar da ceia. Veja o que ele diz no verso 26 do capítulo 10. Só vou destacar essa passagem. Capítulo 10, verso 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partirmos é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui ele introduz o termo comunhão. O cálice é a comunhão que nós temos com o sangue de Cristo. E o pão é a comunhão que nós temos com o corpo de Cristo. Ou seja, de uma maneira real e verdadeira, vocês vão participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando vocês se aproximam da maneira correta, que é para isso que Paulo vem trabalhando, não é? Todas as vezes, então, que nós estamos juntos, partimos o pão, então nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Verso 26. Agora, quais são as implicações disso? O que é que isso representa na prática? Pensando na igreja de Corinto especialmente. Primeiro, são 4 atitudes aqui. A ceia é um momento altamente espiritual. O Senhor Jesus está presente aqui conosco. Portanto, é necessário que nós estejamos com a disposição mental aprovada ou apropriada para esse momento. Segundo, os que participam de maneira indigna não somente nada aproveitarão, mas também sofrerão o juízo de Deus. Vejam como é sério, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que comer e beber indignamente significa aquele que faz isso de forma a ofender a honra do Senhor que está presente ali. Como os coríntios, bêbados, brigados entre si, julgando-se superiores uns aos outros, alguns ainda comiam carne em templo pagão, por isso eles se tornavam réus do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É muito forte isso, quem comer indignamente será réu, ou seja, culpado da morte de Cristo. Será como aqueles soldados que o penduraram na cruz, será como Pôncio Pilatos que o entregou à morte, será como os judeus que o rejeitaram, será réu, culpado da morte do sangue, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Veja como é de fato um momento solene, um momento muito, muito sério. Eles estão pecando não somente contra a ceia, mas contra o próprio corpo e o próprio sangue do Senhor. Terceiro, eles deveriam proceder assim, um autoexame, antes de comer o pão e beber o cálice. Verso 28, que cada um examine a si mesmo,
e assim coma do pão e beba do cálice. O que seria esse autoexame? Seria, eu entendo o que é a ceia, eu posso perceber a presença do Senhor Jesus aqui, no meu coração existe inimizade, eu estou como os coríntios, brigado com alguém, porque o que eu estou fazendo aqui é expressando publicamente a minha união com Cristo e com os meus irmãos, mas isso seria hipocrisia se no meu coração eu estou odiando alguém, eu estou magoado com alguém, não estou falando com alguém. Então tem uma disposição mental, não é que Deus espera que nós estejamos perfeitos para participar da ceia, mas ao dizer examine-se antes de participar, Ele nos dá uma oportunidade para a gente olhar a nossa memória, a nossa consciência, a nossa história, pedir perdão a Deus e dizer, Deus, de fato eu estou aqui, mas eu estou magoado com fulano, estou chateado com fulano, estou brigado com cicrano, mas assim que eu voltar para casa, assim que eu tiver, peço perdão, estou arrependido disso, assim que eu voltar para casa eu vou colocar essa situação em ordem. Então participe da ceia do Senhor. O que Paulo quer é que nós participemos conscientes, que estejamos com a nossa consciência em paz diante dele. Veja que ele diz aqui, examine-se e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, o objetivo de todas essas advertências não é impedir os cristãos de participar, mas ajudá-los a participar da forma correta, para que eles possam verdadeiramente se alimentar do Senhor Jesus Cristo. É preciso discernir a presença do Senhor aqui. O verso 29, ele diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O corpo aqui é o corpo de Cristo. Quem come e bebe sem discernir, sem perceber a presença de Cristo no pão e no cálice, ele na verdade está comendo e bebendo juízo para si, porque não está fazendo sentido nenhum. Ele está comendo um pedaço de pão e bebendo um pouquinho de cálice, de vinho ou de suco de uva. Então, daí a importância da gente se examinar. Porque os coríntios não tinham feito isso, é que Deus já estava castigando a igreja. Olha só o verso 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui é morte. Fracos, doentes e gente que já morreu, como resultado do julgamento de Deus sobre a igreja de Corinto, que tinha vulgarizado, banalizado essa coisa tão séria que é a ceia do Senhor. Por que é tão séria? Porque ele está presente, ele está de forma real presente aqui. Por isso que nós precisamos fazer com discernimento, precisamos fazer examinando o nosso coração e participamos. Verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Era isso que faltava na igreja de Corinto, se julgar, se examinar. Mas quando julgados por Deus, nós somos disciplinados por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Por que Deus estava trazendo doença, morte na igreja de Corinto? Ele estava disciplinando a igreja, impedindo a igreja de participar da ceia, para não aumentar o pecado da igreja de Corinto, e aí Deus teria que julgá-los como julga o mundo. O juízo de Deus sobre o mundo viria sobre a igreja. Então, para que isso não aconteça, Deus já estava disciplinando e corrigindo a igreja, inclusive através das palavras do apóstolo Paulo. É preciso, então, esse discernimento. Então, essas são as orientações de Paulo a respeito de como participar da ceia. E agora, com relação à celebração da festa, ele dá duas orientações no verso 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Ele não está falando de tomar o cálice, porque em muitas igrejas o pessoal diz assim, olha, como Jesus mandou, nós vamos receber, senta e espera para a gente participar junto. Ele não falou isso, né? Quando ele diz espere para comer, é com relação à festa do ágape. Então, tem igrejas que a pessoa, quando recebe, já toma na hora, que é o que nós vamos fazer hoje de manhã, por questão do protocolo sanitário, né? Já recebe, já não espera sentar, já vai participando, não é? Já vai participando. Então, a orientação de Paulo para a igreja de Corinto, quando vocês tiverem a festa do amor, que vocês trazem comida, esperem. Quem tiver, segunda orientação, quem tiver com fome, coma em casa. Está aí no verso 34, e as demais instruções a gente dá quando eu for, diz o apóstolo Paulo. Infelizmente, a igreja não ouviu as orientações do apóstolo Paulo. Já no século II, separaram a ceia do ágape por causa dos problemas.
E essa prática de ter a festa do ágape e a ceia continuou na igreja até o século XVII, quando o concílio de Cartago proibiu a festa do amor, por conta dos abusos que havia. Paulo já tinha profetizado isso, já viu isso acontecendo na igreja de Corinto, uma coisa tão bonita que começa na noite em que foi traído o Senhor Jesus, os irmãos reunidos ali na Páscoa, com o tempo se degenerou, virou um problema, até que finalmente teve que ser proibido por causa dos abusos. Nós não temos mais a festa do amor entre nós, mas nós temos o mais importante, que é exatamente a ceia do Senhor. O que a gente aprende aqui? Essa é a razão pela qual a gente valoriza tanto a ceia do Senhor, porque Ele está presente de maneira real e espiritual, nós nos alimentamos dEle e somos confirmados na fé. Essa é a razão pela qual nós esperamos para celebrar presencialmente. Entende por que não dava para fazer online? Está entendendo por que não dava para fazer online a ceia do Senhor? Não tem como, pelo que ela representa, pelo simbolismo, pela presença real do Senhor Jesus, no mesmo pão e no mesmo cálice, como a gente poderia fazer isso cada um na sua casa. Por isso que nós esperamos, porque a gente entende o que é que a ceia do Senhor representa. Ela comunica a nossa união com Cristo e também de uns para com os outros. E, por fim, o grande benefício de comermos o pão e bebermos o cálice. Temos real comunhão espiritual com o Senhor, somos alimentados espiritualmente dEle, somos fortalecidos e confirmados na fé. Amém? Nós vamos ter um momento agora de examinar o coração. E eu queria que você tirasse um tempo diante de Deus agora, vai ser breve, e deixa que o Espírito Santo fale a sua consciência. Alguma coisa você precisa mudar na sua vida. Eu sei que talvez alguma coisa não possa ser feita agora, mas você pode tomar a decisão: Senhor, quando eu voltar para casa, assim que eu sair da igreja, eu vou colocar isso em ordem. Talvez você tenha que falar com alguém, talvez você tenha que regularizar a sua situação, talvez você tenha que retirar alguma postagem que você colocou na rede social. O Espírito de Deus, eu não vou fazer o papel dele aqui, o Espírito de Deus é quem vai guiar a sua consciência. E aí então participe, confesse, peça perdão a Deus e participe com alegria desse momento. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Senhor, que privilégio inaudito o Senhor nos dá, de podermos comer a carne e beber o sangue do Teu Filho, como Ele mesmo falou, de participarmos da ceia do Senhor e sermos realmente alimentados por Ele. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada um dos queridos que aqui se encontra, fortalecendo a sua fé, renovando a sua esperança. Abençoa a Tua igreja em todo o mundo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.